Meu nome é Camila, tenho 32 anos e, até 3 dias atrás, eu acreditava que a coisa mais difícil que enfrentaria seria me recuperar do esgotamento, que quase destruiu minha vida. Em vez disso, voltei para casa e descobri que meus próprios pais haviam se mudado, secretamente para a minha casa à beira do lago. O mais estranho não era o fato de eles estarem lá. O mais estranho era que eles não faziam ideia de que outra pessoa já morava naquela casa. Se eu tivesse avisado meus pais, nada do que aconteceu depois teria acontecido daquela forma. Mas depois de tudo o que eles fizeram comigo ao longo dos anos, decidi ficar em silêncio e deixá-los conhecer, sozinhos, a pessoa que já estava esperando dentro da casa. Olhando para trás, percebo que aquela única decisão mudou para sempre o relacionamento da minha família. 3 meses antes, eu havia pedido demissão de um renomado escritório de arquitetura em Gramado, Brasil. Durante quase 10 anos, vivi cercada por prazos impossíveis, noites sem dormir e uma pressão constante de clientes exigentes. Meu salário parecia excelente no papel, mas cada conquista custava um pouco da minha saúde. As crises de ansiedade se tornaram frequentes e, certa tarde, desmaiei durante uma reunião. Foi naquele momento que percebi que eu não estava mais construindo um futuro. Eu estava destruindo o meu. Com praticamente todas as economias da minha vida, comprei uma tranquila casa à beira de um lago nos arredores de Gramado. Não era uma mansão, nem uma propriedade luxuosa, mas todas as janelas tinham vista para a água calma, os altos pinheiros e as manhãs silenciosas que finalmente me faziam respirar em paz. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio não me assustava. Ele me curava. Eu morava naquela casa havia apenas 2 semanas quando meu celular começou a tocar. Era minha mãe. Sorri antes de atender. Quando a ligação terminou, aquele sorriso já havia desaparecido completamente. Sem pedir minha autorização, ela anunciou com a maior naturalidade que ela e meu pai já tinham feito as malas, alugado um caminhão de mudança e se mudado para a minha casa à beira do lago enquanto eu passava o fim de semana em Porto Alegre, visitando uma antiga amiga. Provavelmente já estamos aí dentro, disse ela em um tom tranquilo. É um lugar muito melhor para passarmos a aposentadoria. Você vai entender com o tempo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei como eles tinham conseguido entrar. Ela deu uma risada. Ah, não se preocupe com isso. Encontramos a chave reserva exatamente onde você sempre a escondia. Minhas mãos começaram a tremer. Ela achava que tinha vencido. O que ela não sabia era que eu não morava sozinha naquela casa desde o dia em que a comprei. Naquela noite, dirigi de volta para Gramado sem ligar o rádio. O único som dentro do carro era minha própria respiração e o barulho da chuva fina batendo no para-brisa. Minha mãe acreditava que eu chegaria desesperada, implorando para que eles saíssem da minha casa, mas ela me conhecia apenas como a filha que sempre cedia para evitar conflitos. Essa versão de mim havia ficado no passado. Antes de chegar, fiz apenas uma ligação. Helena, eles já estão aí? Perguntei. Do outro lado da linha, minha voz foi respondida por um tom calmo. Estão. Entraram há pouco mais de 1 hora. Seu pai está andando pela casa como se fosse o dono. E sua mãe já começou a mudar os móveis de lugar. Fechei os olhos por alguns segundos. Helena não era uma vizinha curiosa. Ela era uma policial aposentada de 59 anos, proprietária legal da pequena casa de hóspedes construída nos fundos do terreno. Quando comprei a propriedade, fiz questão de manter o contrato de residência vitalícia que o antigo dono havia assinado com ela anos antes. Em troca, Helena cuidava da segurança da propriedade sempre que eu precisava viajar. Meus pais nunca perguntaram detalhes sobre a escritura. Eles simplesmente assumiram que tudo pertencia a eles. Quando estacionei o carro a alguns metros da entrada principal, vi o caminhão de mudança ainda parado. As luzes da casa estavam acesas, e pelas janelas era possível enxergar minha mãe dando ordens aos carregadores enquanto meu pai examinava. Cada cômodo com um sorriso de satisfação. Eu poderia entrar naquele instante. Poderia gritar. Poderia chamar a polícia. Mas permaneci imóvel. Queria entender até onde a arrogância deles chegaria. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar sem parar. Minha mãe havia enviado mais de 20 mensagens. Ela não estava pedindo nada. Estava dando ordens. Mandou que eu retirasse todos os meus objetos do quarto. Principal porque aquele espaço agora seria dela e do meu pai. Também exigiu que eu entregasse as chaves da garagem, cancelasse minhas futuras visitas, sem avisar, e transferisse todas as contas da casa para o meu nome, porque, segundo ela, filhos decentes cuidam dos pais. Foi naquele momento que parei de sentir raiva. Passei a enxergar tudo com absoluta clareza. Peguei a pasta onde guardava toda a documentação da compra da propriedade e marquei uma reunião urgente com o advogado que havia acompanhado a negociação do imóvel.
Uma hora depois, sentado à minha frente, ele sorriu ao terminar de ler os documentos. Então disse uma frase que mudou completamente a direção daquela história. Camila, seus pais acabaram de cometer um erro enorme. Meu advogado colocou a escritura sobre a mesa e apontou para uma cláusula, que eu quase havia esquecido. Camila, legalmente a casa principal é sua, mas a casa de hóspedes continua sendo residência vitalícia da Helena. Ela tem o direito de viver ali pelo resto da vida, e ninguém pode expulsá-la. Além disso, seus pais entraram na sua propriedade sem autorização. Eles não têm absolutamente nenhum direito de ocupar aquele imóvel. Pela primeira vez desde a ligação da minha mãe, senti que a situação estava completamente sob meu controle. Mesmo assim, eu não queria vencer apenas na justiça. Queria que eles finalmente entendessem o peso das próprias atitudes. Respirei fundo e liguei para a Helena. Você confia em mim? Ela respondeu sem hesitar. Desde o primeiro dia. Expliquei meu plano. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e depois deu uma pequena risada. Acho que está na hora de eles aprenderem que nem tudo pode ser tomado à força. Naquela mesma tarde, comecei a preparar cada detalhe. Mandei instalar novas fechaduras eletrônicas em todas as entradas da casa principal. Atualizei o sistema de câmeras de segurança e pedi que todas as gravações fossem armazenadas automaticamente na nuvem. Depois reuni todas as notas fiscais da compra da casa, os comprovantes das transferências bancárias e uma cópia autenticada da escritura. Também pedi ao meu advogado que preparasse uma notificação oficial informando que qualquer permanência na propriedade sem minha autorização seria considerada invasão. Enquanto isso, meus pais continuavam agindo como donos do lugar. Minha mãe publicava fotos nas redes sociais com legendas como "Finalmente encontramos o lugar perfeito para aproveitar nossa aposentadoria". Meu pai respondia aos comentários agradecendo as felicitações, como se tivesse comprado aquela casa com o próprio dinheiro. Eles nem imaginavam que cada publicação seria mais uma prova contra eles. Na manhã seguinte, recebi outra mensagem da minha mãe. Passe aqui no sábado. Precisamos conversar sobre algumas reformas. A cozinha será ampliada e o antigo quarto de hóspedes vai virar meu closet. Sorri pela primeira vez em dias. Ela já fazia planos para reformar uma casa que nunca lhe pertenceu. Respondi apenas uma frase. Estarei aí às 10 da manhã. Não escrevi mais nada. No sábado, cheguei exatamente às 10. O caminhão de materiais de construção já estava estacionado na frente da casa. Os pedreiros aguardavam instruções. Meus pais sorriam como se estivessem comemorando uma grande vitória. Nenhum deles percebeu que, poucos metros atrás do meu carro, outro veículo acabava de estacionar silenciosamente, e as pessoas que desceram dele mudariam completamente o rumo daquela manhã. As portas do veículo se abriram lentamente. De um lado desceu meu advogado. Do outro, 2 policiais militares que haviam sido chamados apenas para garantir que tudo acontecesse de forma tranquila. Logo atrás deles, Helena caminhava com a mesma serenidade de sempre, segurando uma pasta com documentos originais da propriedade. O sorriso da minha mãe desapareceu imediatamente. Camila, o que significa isso? Perguntou, tentando esconder o nervosismo. Meu advogado deu um passo à frente e entregou a ela uma notificação oficial. A casa pertence exclusivamente à senhora Camila. Qualquer ocupação sem autorização caracteriza a invasão de propriedade. Além disso, a senhora Helena possui o direito legal e vitalício de residir neste terreno. Nenhuma obra pode começar, e nenhum móvel pode permanecer aqui sem a autorização da proprietária. Meu pai arrancou os papéis da mão dele. Isso é um absurdo. Somos os pais dela. Pela primeira vez em muitos anos, aquelas palavras não tiveram nenhum efeito sobre mim. Olhei diretamente para os dois e respondi com calma. Ser meus pais nunca lhes deu o direito de tomar aquilo que eu construí com o meu próprio esforço. Nesse instante, Helena retirou um pequeno envelope da pasta. Dentro dele havia fotografias antigas, contratos assinados e a escritura registrada em cartório, provando exatamente quem era o dono de cada parte da propriedade. Não existia nenhuma brecha, nenhuma dúvida. Os pedreiros começaram a recolher suas ferramentas. O motorista do caminhão desligou o motor. O silêncio tomou conta do lugar. Minha mãe tentou argumentar mais uma vez, mas até ela percebeu que havia perdido. Meu pai abaixou a cabeça, respirou fundo e ordenou que todas as caixas fossem colocadas novamente no caminhão. Pela primeira vez, eles deixavam de agir como donos e eram obrigados a aceitar a realidade. Enquanto observava o caminhão desaparecer pela estrada à beira do lago, senti algo que não experimentava havia muitos anos. Não era vingança, era paz. Na semana seguinte, troquei todas as fechaduras, removi o antigo esconderijo da chave reserva e passei a visitar Helena todas as tardes para tomarmos café olhando o lago. Ela sorriu e disse: "Algumas casas protegem pessoas,
Mas às vezes são as pessoas certas que protegem uma casa. Hoje, quando olho pela janela e vejo a água tranquila refletindo o pôr do sol de Gramado, não penso mais no que meus pais tentaram tirar de mim. Penso apenas no que finalmente consegui preservar. Meu lar, minha paz. E, acima de tudo, os limites que eu deveria ter imposto muitos anos antes.